lá. Do 28 ao 30. Leamos. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhe houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Eis o nosso dever supremo, a nossa maior obrigação: amar a Deus. Podemos avaliar a autenticidade de nossa fé, se a nossa fé é verdadeira ou não, por meio da nossa postura quanto a este mandamento. Se estamos obedecendo a este grande mandamento, amar a Deus. Poderemos notar se a nossa fé é fraca ou forte, pela nossa disposição e execução do mandamento de amar. Se por um lado eu posso saber se eu sou crente verdadeiro ou não, depende da obediência a esse mandamento. Também por este mandamento eu vou saber se a minha fé é forte ou fraca. Priscila? Isso, mas não fale não. Saberemos da importância de Deus em nossa vida pela observância ou negligência ao mandamento de amar a Deus. À luz, então, do texto bíblico, podemos afirmar as seguintes verdades sobre o amor de Deus. É isso que nós vamos aprender, o amor a Deus. É o tema da nossa mensagem. Em primeiro lugar, o amor a Deus deve ser a principal obrigação do homem. Vamos reler e preste atenção à pergunta desse escriba e o que Jesus responde para ele. Vamos ler de novo. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhe houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus. E aí vai descrevendo como amar ao Senhor. No mandamento de amar a Deus, somos proibidos de dar prioridade a qualquer outro mandamento da lei do Senhor. Existe uma hierarquia dos mandamentos. Existe o principal, existe o primeiro e os que vêm depois. Então, qual é o primeiro? Amar a Deus. Esse é o mandamento superior aos demais. Nenhum mandamento vai estar no mesmo nível deste mandamento em nossa vida. Havendo choque entre os mandamentos, devemos sempre priorizar o mandamento de amar a Deus. Por exemplo, quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Então, Deus, o amor a Deus, tem de estar acima do amor pelos pais. Quem ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não tomar a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem achar sua vida, perdê-la-á. E quem todavia perder a vida por minha causa, achá-la-á. Há um exemplo até que Jesus convida uma pessoa para segui-lo, e ele diz: Senhor, deixe-me me despedir dos meus pais. A ideia é o seguinte, não é dizer, meu pai, estou indo embora. Não, a ideia é o seguinte, eu vou pedir permissão aos meus pais para te seguir. Jesus diz, olha, não, assim não pode. Você tem que me seguir agora. Outro disse, deixe-me primeiro sepultar meus pais. Lembre que o mandamento honra teu pai
e a tua mãe. Deixe sepultar os meus pais. Em outras palavras, ele está dizendo, olha, quando meus pais morrerem, eu irei te servir. Jesus disse, não pode ser assim. Primeiro seguir ao Senhor Jesus Cristo. Somos proibidos por este mandamento de termos amantes divinos em nossa vida para rivalizar com o Senhor. Eu não posso ter Deus e outros deuses no meu lado. Só Deus pode ocupar o primeiro lugar na nossa vida. Nada, nem ninguém pode estar no lugar de Deus em nossa vida. Nem tampouco sentado ao seu lado no trono de nosso coração. Isso seria um grande desrespeito ao Senhor e despertaria seu ciúme e ira contra nós. Deus exige exclusividade. Então falou o Senhor todas essas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. O ciúme de Deus, mencionado nas Escrituras, não é como o ciúme humano, egoísta e possessivo. É um zelo santo pelo seu povo, um desejo de sua total devoção e bem-estar. Ele sabe que colocar outras coisas no lugar dele só nos trará frustração e nos afastará do verdadeiro propósito e da verdadeira alegria que se encontram nele. Então, meus irmãos, a gente ouve por aí pessoas que traíram e como a pessoa que foi traída reage a uma traição. Às vezes dá cabo da vida, às vezes mata a outra ou mata o próprio marido. É o ciúme que estoura. A palavra de Deus diz que, de fato, Deus tem ciúmes. Quando nós colocamos outros deuses no nosso coração, Deus tem ciúme. E Tiago adverte. Infiéis, não compreendeis que a amizade com o mundo é inimiga de Deus? Mundo aqui são princípios que as pessoas são governadas que não agradam a Deus. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós? Caso, irmãos, tenhamos amor por Deus, nossa devoção será exclusiva a Deus. É o voto de matrimônio que o homem e a mulher fazem no dia do casamento. Fidelidade até que a morte os separe. Não iremos prestar culto a Deus a não ser ao nosso Deus. Para nós, só Ele é digno de todo louvor e adoração. Só iremos adorá-lo segundo as regras das Escrituras. Essa é a essência de um coração verdadeiramente apaixonado por Deus. Uma devoção exclusiva e um culto sincero, fundamentado na palavra. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego, quando foram obrigados a adorar outros deuses, com risco de perder a vida? Eles disseram ao rei, ó rei, se Deus quiser, nos livrará da sua mão e da fornalha. Mas fica sabendo, nós não adoraremos os seus deuses. Essa é a fidelidade que precisamos prestar ao Senhor. Não há, então, espaço para ídolos, sejam eles imagem de escultura, e a gente só se apega à imagem de escultura, mas não é só imagem de escultura, bens materiais, a busca incessante por aprovação humana, ou mesmo a exaltação de nosso próprio ego. Nosso coração anseia unicamente por Ele, e nossa maior alegria
reside na presença dele. Nem dinheiro, nem pai, nem mãe, nem bens, nada pode ocupar ou estar junto com Deus em nossa vida. Expressamos amor ao Senhor usando o seu nome de forma responsável. Lembra do mandamento? Não tomarás do teu Deus. Eu tenho amor por Deus. Se eu tenho amor por Deus, eu tenho respeito ao seu nome. Não vou jurar falsamente em seu nome, profanando os seus meios de graça, a ceia, o batismo, ridicularizando as obras da criação, o que Deus criou, e seus atos salvadores no Velho Testamento, no Novo, ou a morte de Cristo por nós na cruz. O amor genuíno por Deus se traduz em uma postura de profundo respeito e reverência em relação a tudo que se refere a Ele. Seu nome, seus meios de graças e suas obras. É um amor que se manifesta não apenas em palavras, mas em atitudes que honram a sua santidade e reconhecem a sua dignidade. Desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome, diz o Senhor. Eu tenho respeito por Deus. Nosso amor por Deus se demonstra reservando um dia inteiro para o culto público, culto familiar, culto privado. O culto público nos edifica em conjunto. O culto familiar fortalece os nossos laços espirituais em casa. E o culto privado nutre nossa relação com o Senhor. Nesse dia, usamos para ler e meditar a sua palavra. Como é que eu amo a Deus e não gosto de adorar a Deus? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Sua palavra nos instrui, nos consola, nos corrige e nos transforma. Dedicar tempo para absorver os seus ensinos é uma demonstração de nosso desejo de conhecer e seguir a vontade do Senhor. Procurando também fazer caridade para com os filhos de Deus e os homens que é a sua imagem e semelhança. Lembra-te de santificar o sábado. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Sábado significa dia de descanso. Nele não farás obra alguma, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal. Nós sabemos se as pessoas que namoram ficam anelando a hora, o dia que vai se encontrar com o amado, com a amada. Como é que eu amo ao Senhor e não tenho prazer de estar na presença do Senhor? Quando não amamos a Deus, lhe somos infiéis. Se não temos amor por Deus, não o respeitamos. Caso não amemos o Senhor, lhe negamos a adoração. Quando não amamos a Deus, não queremos estar com Ele por um determinado tempo. Este é o nosso grande pecado. Ele nos levará à morte eterna. Como necessitamos nos arrepender? Precisamos de Jesus para sermos perdoados dessa terrível falta. O maior pecado é não amar a Deus. E a palavra de Deus nos convida: arrependei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados. A gente pensa em prostituição, pensa em beber e fumar. É verdade que essas coisas são pecados também, mas há um pecado maior do que esse: não amar a Deus, não ter tempo para Deus, não adorar a Deus, não considerar o seu nome e os seus feitos na nossa vida. Segundo lugar, amar a Deus deve ser de maneira integral. Vamos ler o 30? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O verdadeiro amor de Deus começa em nosso interior, começa no nosso coração, pensamentos, sentimentos, vontades, intenções. Nossos pensamentos para com o Senhor são elevados ou devem ser elevados.
Quando amamos a Deus, nossos pensamentos naturalmente se voltam para Ele com reverência, admiração, gratidão. Meditamos em sua grandeza, em seu amor, em suas obras. Nossos pensamentos não são casuais ou superficiais, mas sim elevados e cheios de apreço. Lembrando o Salmo de número 8. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável em toda a terra é o teu nome. Tu puseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitastes força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabelecestes, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Então ele está admirado pelas obras maravilhosas de Deus. Quando amamos a Deus, existe em nós disposição para expressarmos nossa atração por Ele. O amor genuíno busca naturalmente a expressão. Sentimos um desejo profundo de comunicar nosso amor a Deus através da oração, através do louvor, através da adoração e da obediência. Essa disposição não é forçada, mas flui espontaneamente de um coração cativo por Ele. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Nossa motivação para com o nosso Deus é cheia de boas intenções. Nossas motivações não são egoístas. Eu não venho à casa de Deus para ter bênçãos da vida. Eu venho na casa de Deus para adorar a Deus. E as bênçãos dessa vida acabam sendo derramadas na minha vida. Nossas motivações não são egoístas ou visam um ganho pessoal, mas sim surgem de um coração grato e desejoso de fazer sua vontade. Quando esse amor genuíno floresce em nosso interior, ele inevitavelmente se manifesta em nossos pensamentos, palavras, ações, transformando toda a nossa vida em uma expressão de devoção ao nosso Deus. Que esse amor continue a crescer e a nos moldar cada dia mais e mais a imagem do Senhor Jesus Cristo. Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações, diz a palavra de Deus, e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade do meu coração, dei voluntariamente todas essas coisas. Acabo de ver com alegria que o teu povo que se acha aqui te faz ofertas voluntárias. Senhor, Deus dos nossos pais, Abraão, Isaque, Israel, conserva para sempre no coração do teu povo estas disposições e pensamentos, inclina-lhe o coração para contigo. É a disposição. Por isso que um pastor é sofrível quando um pastor está na frente da igreja. Irmãos, venham para a igreja, irmãos, venham para o culto. Meus irmãos, quando o pastor está usando essa linguagem, significa que o amor por Deus na congregação está murcho. Porque os que estão namorando não querem nem saber de horário, eles estão procurando. Abrir uma brecha, eles vão ao encontro da pessoa amada. Nosso amor por Deus não deve ser demonstrado segundo o nosso coração, mas de acordo com sua palavra revelada. Desejamos agradá-lo conforme suas preferências reveladas na Bíblia. Claro, quando você vai dar um presente a namorado ou namorado, você procura saber o que ele gosta. Você não dá o que você pensa, você procura saber o que ele gosta para dar esse presente. A Bíblia serve, então, como padrão objetivo pelo qual nosso amor e nossa adoração devem ser moldadas. O que é que eu posso fazer que agrada a Deus? Pergunte às Escrituras. A Escritura vai lhe apontar o caminho. Ela nos revela a natureza de Deus, seus atributos, seus mandamentos e a maneira como Ele deseja ser adorado.
E Jesus, para simplificar essa ideia de como amar a Deus, ele diz: olha, se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará, e viveremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Mostramos nosso amor por Deus ao seguir a sua palavra. Buscar entender e viver de acordo com os ensinamentos da Bíblia é uma forma prática e verdadeira de expressão deste amor a Deus. Isso vai além dos sentimentos, é uma resposta consciente e é um sintoma de que, de fato, nós estamos em sintonia com a vontade de Deus. A obediência não é uma obrigação fria, mas demonstração natural de um coração que ama e deseja agradar ao Senhor. Oh, como eu amo a tua lei, diz o salmista. O Salmo 119 é uma expressão de amor à palavra de Deus, que o salmista expressa ali em mais de 176 versículos, mostrando: eu tenho prazer pela lei do Senhor, mas me regozijo com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos e nas tuas veredas terei respeito. Terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Aqueles que seguem cantores e artistas, quando são verdadeiramente fanáticos, eles sabem até a cueca que o cara usa, onde compra. Sabe de detalhes do outro, corte de cabelo, a vida, o que faz. Meus irmãos, assim seríamos nós em relação ao Senhor, saber tudo que Deus gosta, estar inteirados para agradar ao Senhor em tudo. O nosso amor por Deus é verdadeiro ou falso? Será que ele é apenas de boca? Ah, amo ao Senhor, mas não de coração? Esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, diz o Senhor. Nossa vida demonstra que amamos ao Senhor. Lembre que quando José foi convidado pela mulher de Potifar para cometer o adultério, ele só disse uma coisa para ela: eu temo a Deus. Esse que fez recuar da imoralidade. Eu temo a Deus. Nossa vida demonstra que amamos ao Senhor. Um amor falso por Deus nos tem privado de experiências com o Senhor. Um amor não verdadeiro por Deus não nos levará ao paraíso, mas ao inferno. Necessitamos mudar de rumo, reconhecendo nossos pecados contra o Senhor e pedindo que Ele nos salve e transforme através de Cristo Jesus. O que Deus nos pede? Ouro, prata? Não. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Ele quer o coração. Quem dá o coração, dá tudo. Quem não dá o coração, tem reservas. Em terceiro lugar, irmãos, o amor a Deus deve ser motivado pelo que Deus é. Preste atenção que ele fala quem Deus é, pelo menos de algumas figuras aqui. Leamos 29. Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Eu adoro pelo que Ele é, não somente pelo que Ele faz. O que nos deve atrair ao Senhor é a sua unicidade, isto é, Deus é único, só existe o nosso Deus, meus irmãos. Não existe nada no mundo visível, o nosso mundo, e o mundo invisível dos anjos, que possa se comparar com Ele. Por isso que não podemos fazer imagem do Senhor. Não há outro ser que se compare a Ele em poder, majestade, santidade, sabedoria e amor. Ele é o Criador de tudo que existe.
tanto do mundo visível quanto do mundo invisível. Tudo deriva dele e depende dele. Diz a palavra em Isaías: assim, vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há salvação. Só Deus salva, irmãos. Quem concebe, por exemplo, que Satanás é rival de Deus, está despojando o Senhor da sua divindade. Satanás não é Deus, Satanás é uma criatura. Pensar em Satanás como um rival coloca os dois em um nível de igualdade, o que contradiz a natureza da unicidade de Deus. Essa visão pode levar a um medo desnecessário e uma incompreensão da batalha espiritual. A luta não é entre dois poderes iguais, mas entre o Criador onipotente e uma criatura rebelde que já foi derrotada na cruz por Cristo Jesus. Ouve, Israel, o Senhor vosso Deus é único. Não tenha medo de macumba, seja de que for, não tenha medo. Você tem o único Deus na sua vida, o Deus verdadeiro. Os orixás são invenções dos homens, dos pagãos, dos ignorantes, porque só existe o nosso Deus, irmão. Deus é o Criador, é o sustentador e governador soberano dos céus e da terra. Todas as coisas dependem dele. Se ele recolhe as mãos, tudo se perturba. Não há vida fora dele. Essas realidades nos deveriam tê-lo em alta conta e nos levar a amá-lo e adorá-lo. Diante dessas realidades grandiosas, a resposta natural e apropriada do nosso coração deveria ser de profunda reverência, amor e adoração. Porque, claro que quando uma pessoa está namorando, fica encantada com outra, são alguns atributos, seja eles visíveis ou seja eles de caráter. A pessoa se encanta. Meus irmãos, se nós não temos encanto por Deus, pela revelação da Escritura que fala como Ele é grandioso, como Ele é bom, então não tem mais como fazê-lo. Ele é digno de toda a nossa afeição, de toda a nossa devoção, de todo o nosso louvor. Que essa verdade nos motive a buscá-lo de todo o nosso ser e a viver em constante reconhecimento da sua glória e majestade. Todos esperam de ti que eles dê de comer a seu tempo. Todos, ímpios e santos. Se lhes dá, ele o recolhem. Se abre a mão, eles se fartam de bens. Se oculta o rosto, eles se perturbam. Se lhe corta a respiração, morrem e voltam ao pó. Envias o teu espírito e eles são criados, e assim renova a face da terra. A glória do Senhor seja para sempre. Exulte o Senhor por suas obras. Todos que aqui estão, respiração e tudo mais, recebeu do Senhor, de Deus. Todos deveriam se curvar na presença do Senhor e adorá-lo na beleza da sua santidade. A santidade divina é outro atributo que deveria nos chamar a atenção. Ele é completamente separado de sua criação. Nele não existe nenhuma impureza e maldade. Ele não se associa à mentira, à imoralidade e à injustiça. Ele é totalmente verdadeiro e digno de confiança. Contemplar a santidade divina nos leva a uma profunda humildade e ao reconhecimento de nossa própria erros e pecados. Foi assim que Isaías, quando viu a glória do Senhor, eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e vi o Senhor. Se derrete na presença do Senhor. Ele é totalmente, ao mesmo tempo, essa santidade nos atrai, pois anelamos por pureza, verdade e justiça, qualidades que encontramos
é em sua plenitude somente em Deus. Você quer aprender a justiça, quer conhecer a justiça, quer que a justiça prevaleça, procure Deus. Você quer ser uma pessoa pura, procure Deus, que Ele vai te purificar. Deus é o máximo, irmãos. O amor de Deus deveria nos deixar boquiabertos. Ele deu seu Filho por nós, pecadores. Ele deixou que Ele fosse humilhado, morto e sepultado para não perecermos eternamente. E por causa do seu amor incondicional, que permanecemos em sua presença, porque mesmo depois de termos sido alcançados pela graça, tornamos a pecar. O seu amor por nós nunca diminui e acaba. Amém. É esse amor surpreendente e perseverante que transforma nossas vidas e nos capacita a amá-lo em resposta. Que possamos sempre nos maravilhar com a profundidade deste amor e viver em constante gratidão por causa dessa grande salvação. Porque Cristo, diz a palavra, quando nós éramos ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. É uma graça, esse amor do Senhor, o amor de Deus devia nos constranger, irmãos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não podemos também descartar a justiça divina. Ela nos revela que Ele não deixa de punir o pecador. Deus é justo. Para Ele continuar justo e nós termos acesso ao paraíso, o Filho de Deus se fez homem e cumpriu as exigências da lei em nosso favor. Ele morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Quanto aos pecadores que não creram nas boas novas de salvação, no Evangelho, serão justamente lançados por Deus no inferno devido aos seus pecados. Por isso, irmãos, Deus é amor, mas também é justiça. Não devemos brincar com Deus. Diz um cântico, pois Ele está na sua mira. Portanto, a justiça divina não é algo a ser temido por aqueles que se refugiam em Cristo, pois Ele levou sobre si a nossa condenação. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Para os que rejeitam essa oferta a Jesus, o Evangelho, a justiça de Deus se manifestará em sua plenitude. Essa realidade nos motiva a compartilhar as boas novas de salvação. Não há outro caminho de salvação a não ser a fé em Jesus. Não fique contando com os seus parentes porque ele é bonzinho, tem um comportamento decente, que ele vai para o céu. Não, ele precisa ser lavado no sangue de Jesus. Por isso pregue o Evangelho a tempo e fora de tempo. Em último lugar, irmãos, o amor a Deus deve ser estimulado pela nossa relação com Ele. Ele falou quem Ele é em algumas palavras, mas preste atenção que Jesus fala aqui de algo que nós temos com Ele. Há uma relação nossa com Ele. Versículo 29 e 30, leiam, em favor. Respondeu. Nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus. Ele é o meu Deus, é o seu Deus, é o nosso Deus. Nossa relação com Deus começa no ato dele ter nos criado. Ele nos criou à sua imagem e semelhança. Somos propriedade do Senhor por direito de criação. Nós somos pertencentes a Deus porque Deus nos criou. Ele nos concedeu alguns dos seus atributos comunicáveis. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Fomos criados por Ele para Ele. Lhe devemos nossa existência e manutenção. É nosso dever amar, obedecer e adorar a Deus. Essa compreensão da nossa origem, propósito e dependência de Deus estabelece a base para um relacionamento correto
e significativo com Ele, fundamentado no amor, na obediência e na adoração. Você foi criado por Ele. Você foi criado para Ele. Que possamos viver à altura desse chamado, reconhecendo sempre a nossa condição de criaturas amadas e sustentadas pelo nosso Deus, que é soberano. Diz o Salmo 24, ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Tudo é de Deus. Para onde você olhe, tudo pertence a Deus. E se você olhar para si, vai chegar a essa conclusão: eu pertenço ao Senhor. Nossa relação com Deus é ampliada por Ele, nossa relação com Deus é ampliada por Ele, nos remir de nossos pecados, por ter nos remido de nossos pecados. Estávamos escravizados por causa do pecado, a velha natureza, ao mundo e ao diabo, mas Deus, através de Jesus, nos libertou das forças escravizantes, porque seu Filho vos libertar, verdadeiramente sereis. Ele é agora nosso proprietário por direito de redenção. Não só criação, ele lhe livrou da morte, então agora você é propriedade de Deus 2 vezes. Ele é agora nosso proprietário por direito de redenção. Além disso, nos livrou da condenação eterna, levando nossos pecados por meio do Senhor Jesus Cristo. Essa salvação deveria nos impulsionar a amar a Deus e a glorificar o seu santo nome. A redenção é a prova máxima do amor de Deus e o fundamento da nossa esperança. Que essa verdade, irmãos, continue a inflamar nossos corações e a motivar uma vida de gratidão, amor e serviço ao nosso Redentor. Não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Porque foste comprado por preço, nós fomos comprados pelo sangue precioso de Jesus. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Não tem como o homem deixar de amar ao Senhor. Ao ouvirmos o Evangelho, por obra do Espírito Santo, nós reconhecemos Jesus como o nosso Salvador e Senhor de nossa vida. Nós, voluntariamente, professamos nossa fé nele e prometemos obedecê-lo incondicionalmente. Isso aconteceu no batismo, na profissão de fé. Nós fomos unidos a ele pelo batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estamos em aliança eterna com Deus. É um casamento indissolúvel, não pode terminar. Nós prometemos servir e amar a Deus de todo o nosso coração, para todo sempre. Que essa aliança que firmamos com Deus continue a ser a força que nos move a vida, guiando nossos passos, moldando nossos desejos e nos capacitando a amá-lo e servi-lo com alegria e fidelidade. Ah, como eu amo ao Senhor! Deveria ser a nossa expressão. Lembra que Ana, ali Samuel, ela não tinha filhos, e ela então fez um voto: Senhor dos exércitos, se o Senhor for benigno e atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor darei por todos os dias da minha vida. Nós fizemos mais do que Ana. Nós não consagramos nossos filhos, nós nos consagramos a Deus. Nós dissemos assim: estamos nos consagrando a ti somente. Nós pertencemos ao Senhor. Não podemos oferecer os membros do nosso corpo a um outro Deus, sendo propriedade de Deus duplamente. Como é que não temos tempo em nossa agenda para adorar a Deus? Como uma pessoa que é servo de Deus, que Deus comprou com seu sangue, não tem tempo de adorá-lo? Como é que não conseguimos ouvir a voz divina através das... Como é que um servo de Deus não tem tempo de ler as Escrituras? Por que não conseguimos dedicar uma porção do nosso tempo para falar com Deus em oração? Como é que um servo de Deus não fala através da oração? Nos parece que Deus não é nosso Senhor.
Será que ele é só alguém a quem recorremos quando nos encontramos aflitos e necessitados? Será que só buscamos a Deus como há um desespero na nossa vida? Ele é o nosso Criador. Mas será que é também nosso Salvador e Senhor? Jesus falando àqueles homens: por que me chamas Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que edificou sua casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces. E arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Essa reflexão, irmãos, nos desafia a um autoexame honesto. Nossas prioridades refletem a quem realmente consideramos Senhor em nossas vidas? Nosso tempo, nossos recursos e nossa atenção são dedicados àquele que nos criou e nos redimiu? Que possamos buscar a graça de Deus para reordenar nossas vidas, colocando-o no centro e dedicando a Ele o tempo, a atenção e o amor que Ele verdadeiramente merece. Diz o apóstolo Paulo: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus está em vós, se não é que estáis reprovado. Podemos frequentar a igreja por muito tempo, mesmo assim, ainda não nos relacionamos com o Deus da igreja. Não há evidência em nossa vida de que pertencemos ao Senhor. Mas isso pode mudar agora. Se Deus está nos falando neste momento, precisamos pedir a Ele que nos salve, transforme e nos faça servos que amem verdadeiramente ao Senhor. Hoje é o dia da salvação. Se ouvires a voz do Senhor, não endureça o coração. Concluo, meus irmãos. Não é possível amar a Deus sem termos passado pela experiência do novo nascimento. Só com um coração de carne dado por Deus podemos ter atração por Ele. Se reconhecermos nossa incapacidade e crermos em Jesus como restaurador da criação caída, certamente Ele está fazendo o transplante no nosso coração. Se você está sendo tocado no seu coração, é Deus operando, tirando o coração de pedra e dando um coração de carne. É a maravilha do Senhor. O amor por Deus é confessional, mas vem acompanhado por demonstrações concretas de amor. Se declaramos amar a Deus, vamos expressar esse amor observando os seus mandamentos. Se vivermos uma vida pecaminosa, nossa jura de amor ao Senhor é falsa. Só um viver santo condiz com o sentimento de amor que declaramos pelo Senhor. A ausência de amor a Deus nos irá conduzir ao lago de fogo. Lembre, o maior pecado é este, não amar a Deus. Este é o nosso pecado. Pode não ser muito escandaloso aos olhos dos homens e nem à sociedade, mas é gravíssimo diante de Deus. Como necessitamos ser salvos? Precisamos nos arrepender deste pecado. Devemos acreditar que Jesus morreu na cruz por causa desse grande pecado. Vamos invocar o nome do Senhor para que sejamos salvos. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Que Deus nos abençoe.